bem tranquila. Pega lá, núcleo de cromossomos. Bom dia, gente. Tudo bem? Todos bem em casa? Então vamos lá. Pessoal, eu coloquei ontem, né? Já estou aproveitando que alguns professores já finalizaram e já estou colocando para vocês lá o conteúdo, né? Você já deve ter visto ontem lá que eu coloquei o conteúdo de organelas celulares, né? Que hoje mesmo vocês já devem ter observado, tá? Só estou fazendo um teste aqui. Deixa eu dar só mais um minutinho, porque hoje eu acabei atrasando aqui, era para ser em outra sala, mas aí eu acabei colocando aqui. Vocês estão escutando bem em casa, né? Meninas, tudo bem? Pega a apostila então aí, núcleo e cromossomos. Vamos lá? Aí nós temos aqui para fechar, ó. Hoje eu trabalho com núcleo e cromossomos, essa semana ainda eu devo passar para vocês mutações, que é uma aula muito top de estudar, beleza? E aí amanhã, não, quinta-feira eu já coloco o sistema nervoso para vocês na plataforma. Então, deixa eu só pegar a página aqui para você, a página 59. Galera, página 59, pega lá. Eu vou começar, beleza? Bora? Então vamos lá. Núcleo e cromossomo. Pessoal, eu estou apresentando uma tela, tá, para vocês. Quero que vocês confirmem se essa tela está aparecendo certinho, que é a tela de núcleo e cromossomos. Beleza? Deixa eu ampliar ela aqui. Opa, peguei errado. Aí, pronto. Pessoal, em casa tem que aparecer a tela núcleo e cromossomos, beleza? Se tiver aparecendo outra, vocês abrem o áudio aí que eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Eu sei que ninguém vai falar nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Beleza, então, galera. Ó, essa aula de nossa hoje é o seguinte. A gente vem trabalhando aqui de fora para dentro, né? A última aula nossa foi sobre membrana plasmática. Aí, depois da membrana, a gente já trabalhou com as organelas celulares, ou seja, citoplasma. E agora, nesse momento, a gente vai fechar com o núcleo celular. Eu quero que você vá lá no título, onde está escrito núcleo, grifa a palavra núcleo para mim. E agora que você grifou a palavra núcleo, você escreva para mim, por favor, comando celular. Beleza? Comando celular. A função do núcleo é essa, é comandar as atividades da célula. Professor, toda célula tem núcleo? Não, nem toda célula tem núcleo. Por exemplo, se você pegar uma célula do corpo humano, existe uma célula do corpo humano que todos vocês conhecem muito bem, que não tem núcleo. Quem é essa célula que não tem núcleo? As hemácias, os glóbulos vermelhos, certo? Tanto que eu quero fazer um exame de DNA e não posso pegar um glóbulo vermelho, porque o glóbulo vermelho, como todo mundo sabe, é uma célula anucleada. Tem célula que tem 2 núcleos, aí ela não precisa copiar isso não, só vai escutando. Se ela tiver um núcleo só, ela é uninucleada. Se ela tiver 2 núcleos, ela é binucleada. Se ela tiver vários núcleos, ela é polinucleada. E se não tiver núcleo, é claro, ela é anucleada. Exemplo de anucleada, glóbulo vermelho, hemácia. Exemplo de uninucleada, que só tem um núcleo. Aí você pode colocar neurônio. Binucleada é uma célulazinha de um protozoário que todo mundo conhece como paramécio. Lembra do paramécio, que é um protozoário? Ele é binucleado. Agora, polinucleado, que tem vários núcleos, eu posso pegar uma célula estriada muscular e estriada esquelética. Ela é polinucleada. O núcleo é onde ficam as núcleos proteínas e onde fica o DNA. Então, vai na página 58, todo mundo junto, né? E aí você já tem lá em cima, na página 58, bonitinho, núcleo celular. Então, vai. Ele é responsável pelo comando das atividades celulares. Tudo começa com o núcleo. E foi exatamente o que você escreveu lá em cima quando eu comecei a aula. Bom, gente, o núcleo foi descoberto por um carinha chamado Robert Brown. Robert Brown. Inclusive, a palavra núcleo, pela primeira vez, né? Olha lá. Deixa eu colocar aqui para você na tela aqui, ó. A palavra núcleo, pela primeira vez, quando Robert Brown, né, definiu, foi exatamente essa palavra que vocês estão vendo aqui, ó. Nux. Nux em latim significa semente, tá? Então, olha lá, Robert Brown, no século XVIII, ele é considerado o descobridor do núcleo. Beleza. O termo núcleo vem do grego nux. Tá vendo lá? Que significa o quê? Semente. Põe no espaço para mim a palavra semente. Vamos lá. Uma célula que não tem núcleo vive pouco tempo, pois ela não apresenta condições de produzir proteínas. Exemplo, gente, exemplo de uma célula que não tem núcleo. Hemácia, né, com H, glóbulo vermelho. Lembra que você pode chamar de hemácia, você pode chamar de glóbulo vermelho, ou você pode chamar de eritrócito. Não tem problema. Tá certo? Não tem núcleo. Se ela não tem núcleo, ela vive pouco tempo.
eu já dei aula de tecido sanguíneo para vocês, e vocês lembram que na nossa aula de tecido sanguíneo eu falei que uma hemácia pode viver aproximadamente de 90 a 120 dias. Lembra? Aí ela é destruída, lembra? Onde é que ela é destruída? Vamos lembrar, no baço. Ela é enviada para o baço, que é esse órgão que fica aqui do lado esquerdo do abdômen, né? Quem tem em casa acho que está me vendo aí, do lado esquerdo do abdômen. E aí o que acontece? O sangue ele é filtrado e as hemácias velhas são destruídas. E quando elas são destruídas, são enviadas para o fígado. Tem até o nome que dá, né? Toda aula quase estou falando disso. O nome que dá para essa destruição do glóbulo vermelho, a gente chama de, com H, hemacatarese, né? Só por curiosidade. Hemacatarese. Aí o glóbulo vermelho, né? O produto, né? Depois da destruição do glóbulo vermelho, ele é enviado para o fígado, para produzir quem? A bile. Lembra da bile? Que é aquele líquido esverdeado, que todo mundo conhece, né? Que atua na emulsificação de gorduras. Olha que massa, gente. Na vida, nada se perde, tudo se transforma. Lembra quem falou isso? Santos Dumont, é ou não é? Não, é brincadeira, gente. Foi Lavoisier, tá? A Thaís, tudo que a gente fala para a Thaís aqui, ela acredita. Paga aí, Thaís, é brincadeira. A Thaís já pagou aqui. Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Olha só, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a mesma imagem que está aí na apostila. Ah, professor, que célula bonita. Não, 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 não. Não é uma célula. Porque para mim poder desenhar uma célula, eu teria que fazer isso aqui, ó. Ó, só para você entender, tá? O que eu estou desenhando nesse exato momento aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, seria a membrana plasmática. Aí, eu desenhei a membrana plasmática. Aqui nós teríamos o citoplasma e aqui no centro o núcleo. O que a gente encontra no núcleo, tá? Bom, a gente vai falar de tudo isso. Mas olha lá, o núcleo ele tem uma organela, né, que nós vimos aí na aula de organela celular, quem assistiu a aula de hoje de organela celular, chamada de nucleolo, que atua na produção do quê? De ribossomos. Se você tirar o nucleolo, não tem produção de ribossomos. Sem ribossomo, não tem síntese de proteína. E sem síntese de proteína, morte celular. Então, o nucleolo é uma organela que fica dentro do núcleo. A gente vai falar daqui a pouquinho da cariolinfa. Você pode ver que essa apostilinha está lá, ó, bonitinho lá para você. Professor, tem outro nome que dá para a cariolinfa? Pode colocar lá, ó. A cariolinfa é chamada de nucleoplasma. Nucleoplasma é um outro nome que você pode dar para a cariolinfa, certo? Tá, vamos pegar o que é mais importante. Existe um poro, também chamado de anuli. Vocês vão ver daqui a pouquinho que é por onde saem nutrientes e entram nutrientes no núcleo, certo? A famosa cromatina, que para quem não lembra, é o filamento de DNA, beleza? Então, basicamente, basicamente é o que a gente encontra no núcleo. Sem contar, é óbvio, que a gente encontra a membrana que protege o DNA, que vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando. Olha lá, ó, é a famosa quem, pessoal? Carioteca. Quem que tem carioteca? Ué, quem carioteca é quem tem núcleo, ou seja, os seres o quê? Eucariontes. Então, a palavra núcleo eu só vou usar para quem tem carioteca. Então, somente nos eucariontes. Procarionte já não tem. Então, vamos lá. Eu quero que você escreva isso lá embaixo do desenho. Ó, é encontrado apenas em células eucariontes. Eucariontes. Escreve lá para mim. Células eucariontes. Só. Por que, professor? Porque só eucarionte possui carioteca. Pronto. Beleza então, pessoal? Tá tranquilo? Tudo joinha? Tudo beleza? Ok. Fechou então. Agora, olha só. Eu coloquei na apostila, né, eu tenho esse desenho que vocês estão vendo aqui, mas o desenho que está aí na tua apostila é exatamente esse. Correto? Pode acompanhar que é exatamente esse. Eu até peguei duas imagens para acompanhar. Vamos ver se vocês em casa, o pessoal daqui também da sala, conseguiu fazer certinho. Ó, aqui a gente tem o poro nuclear, beleza? Aqui é o poro. Já pode abrir um parênteses para mim aí, ó. O poro também é chamado de anule. Então, quem em casa talvez já tenha até colocado isso, certinho? Aí nós temos a famosa carioteca. Olha lá, aqui está a famosa carioteca, beleza? Carioteca, certo? Que é o envoltório nuclear. Aqui nós temos, ó, né, a parte líquida, que vocês já devem ter anotado na imagem anterior, que a gente chama de cariolinfa, ou também chamado de nucleoplasma. Ou é cariolinfa ou é nucleoplasma. Beleza, tranquilo. Cariolinfa ou nucleoplasma. Essa parte mais escura que vocês estão vendo aqui, olha lá, ó, essa aqui a gente chama de nucleolo. Vê se você colocou isso aí. Se não colocou, já aproveita e já coloca. Nucleolo. E aí nós temos aqui os filamentos de DNA,
tá? Que é aquilo que a gente chama de cromatina. Lembrando que a cromatina é o famoso material genético, o famoso DNA. Então, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui é o núcleo de uma célula. Beleza? Encontrado apenas em células o quê, pessoal? Eucariontes. Encontrado apenas em células eucariontes. Tá. Tá na boa aí? Bom, gente, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Preciso que você acompanhe aqui comigo. Eu vou começar, na verdade eu dei aqui um repeteco, eu só comecei a comentar com vocês. Eu disse para vocês, né, que não está aí na apostila, mas eu disse para você que nux, né? Nux quer dizer o quê? Semente. Então quem identificou pela primeira vez foi Robert Brown, é apenas uma curiosidade para vocês. É de onde veio a palavra núcleo pela primeira vez, século XVIII. Beleza, agora vamos começar para valer. A gente vai fazer o seguinte, grifa para mim lá. Carioteca. Carioteca, ou também chamado de envelope nuclear. Professor, tem outro nome? Tem outro nome. Qual é o outro nome que a gente dá? Você pode marcar para mim lá, ó, cariomembrana. O outro nome que você dá é cariomembrana. Escreve para mim aí. Ou eu chamo de carioteca simplesmente, ou eu chamo de cariomembrana. Pessoal, olha lá. Essa aqui é a carioteca. A carioteca é um envoltório que protege o material genético, como eu falei para vocês. Então, vocês têm aqui, ó. Né? Oh, caramba, não apertei errado aqui. Borracha, peraí, caneta. Aí, agora deu certo. Então, ó, a carioteca, né? Vamos lá, tá aqui a carioteca. A carioteca, ela é lipoproteica. Ou seja, ela é feita do mesmo, ela tem a mesma composição química que a membrana plasmática. Lipoproteica. Lipídios e proteínas. Pronto. E quem tem carioteca são apenas os seres o quê? Doutor, tá chato falar, né? Eucariontes. Então vai na apostila. Carioteca ou envelope nuclear. Outras denominações. Que outro nome que eu posso dar? Cariomembrana, que vocês já anotaram aí. Eu posso chamar a carioteca de cariomembrana. Vai ter questão de vestibular que vai falar carioteca, cariomembrana, envelope nuclear, pode ser até envoltório nuclear, não importa. Beleza, então. Encontrada, grifa lá, exclusivamente em células o quê? Eucariontes. Você já deve ter marcado isso aí. Composição química, põe lá, lipoproteica. Quer dizer que ela tem tanto lipídios quanto proteínas. Membrana plasmática. Dupla camada, igual a membrana plasmática. Dupla camada de lipídios, exatamente igual. Então, ela obedece até o sistema do modelo mosaico fluido, lembra? Permeabilidade o quê? Seletiva, ela também realiza. Ela é lipoproteica, dupla camada de lipídios, igualzinha a membrana. Beleza, galera? Vamos lá. Apresenta poros ou anule, né? Eu já disse isso para você. Olha lá, só para lembrar aqui, ó, isso aqui é um poro, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a entrada de nutrientes no núcleo, por exemplo, mas também podemos ter o quê? Olha lá, ó, a saída de nutrientes do núcleo. Então, esse poro, ele comunica quem está aqui fora. Quem está aqui fora? O citoplasma. Então, o poro, ele faz uma comunicação entre o citoplasma e aqui dentro, ó, e o núcleo. Então, a finalidade do poro é controlar o que entra e o que sai entre o citoplasma e o núcleo. Beleza, então? Apresenta poros ou anule, que é importante você grifar, que é um outro nome que a galera cobra também, que permite a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Tá, agora olha só, pessoal, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Vocês tomarem cuidado. Não sei se vocês estão percebendo aí no desenho, tá? Mas acho que sim. A carioteca, olha ela aqui, ó, a carioteca, um pedacinho dela, ela é delgada, ou seja, ela é fina, ela é bem fininha. Mas você percebeu que aqui, ó, do lado interno da carioteca, está pintadinho, bem pintadinho de escuro, né? Está bem mais escurecido, pode perceber, ó, bem mais escurecido. Porque, olha só, ela tem uma dupla camada. Ela tem uma camada externa e uma camada interna. Essa camada interna, ela é mais resistente, ela está mais escura, porque ela tem muito mais proteína. O objetivo dessa camada interna da carioteca é dar o que para a carioteca? Sustentabilidade. É dar apoio para a carioteca, resistência. Então, lê lá, ó. Apresenta uma lâmina delgada. Delgada, né? Delgada com L, por favor. Delgada quer dizer o quê? Que ela é fina. Internamente, que dá sustentação a uma carioteca, ajudando a manter a sua forma.
Bom, eu acredito que todo mundo já assistiu a aula de organelas celulares, que eu já coloquei hoje, né? Eu coloquei ontem, na verdade, na parte da manhã. Deixa eu só fazer um repeteco de uma coisa bem legal aqui. Vamos ver se você se lembra. Quem assistiu a aula vai lembrar o que eu vou fazer aqui agora. Ó, tudo funciona assim. Aqui a gente tem a carioteca, certo? Ó, estou desenhando a carioteca. Não precisa copiar isso, não. A carioteca, ela se fragmenta. Quando ela se fragmenta, ela libera pequenas partes. Vocês estão lembrados disso? Quem assistiu a aula sabe o que eu vou fazer aqui. Pronto. Professor, o que é isso aqui? Bom, essa aqui é a carioteca. A função dela é proteger, né, o material genético que está dentro do núcleo. Beleza. Aí ela se fragmenta. A carioteca, ela libera pedaços. Um pedacinho desse forma o chamado réu. O que é réu, professor? Inferno? Não, gente, réu inferno é com H, né? Réu quer dizer o quê? Retículo endoplasmático liso. Mas esse mesmo fragmento, ele pode estar aderido com ribossomo, certo? Se tiver aderido com ribossomo, qual é o nome dele? Retículo endoplasmático rugoso. O que acontece com o liso? Com o liso acontece assim, ó. Podem haver várias sobreposições do liso. Um liso sobre outro liso, sobre outro liso, sobre outro liso. Aí, esse carinha aqui é chamado de complexo do quê? De Golgi. E aí o complexo de Golgi, ele começa a liberar bolsas. Não são bolsas, são o quê? Vesículas. E essa vesícula é chamada de lisossomo. Você percebeu que interessante? Qual que é a sequência aqui? Vamos lá. Carioteca. Forma quem é a carioteca? O retículo endoplasmático liso. E o liso? O complexo de Golgi. E o complexo de Golgi? O lisossomo. Então, uma organela vai formando outra. Tá? Isso aqui eu coloquei na aula de organelas, que já está postado lá na apostila de vocês, na plataforma de vocês. Isso é só para lembrar, não precisa copiar. Bom, vamos devagar agora. Eu estava falando de carioteca, vamos descer um pouquinho agora e vamos falar de poros. Vocês estão vendo que isso aqui é um poro, ó. Olha lá, galera, ó, isso aqui é um poro. Você está tendo uma visão de perfil, certo? Isso aqui é um poro, esse aqui é outro poro. Professor, vamos olhar o poro de frente, você está vendo de perfil. Quando você olha o poro de frente, tá? Olha só como que ele é. Isso aqui é um poro de frente. E aí o que acontece? Exatamente aqui no centro é um buraquinho, é uma abertura. É nessa abertura que nós temos a saída de ribossomo, a saída de RNA, é exatamente por esse poro. Agora olha só que interessante, só um pouquinho. Isso aqui é uma proteína, essa aqui é uma outra proteína, olha, ó, são várias proteínas associadas, uma do ladinho da outra. Essas proteínas associadas, em conjunto, a gente chama de, olha o nome que dá, ó, complexo do poro. Esse é o nome que você dá, complexo do poro. Beleza, até aí tá tudo bem. Agora, deixa eu te falar, existe uma doença, né, uma doença que ela pode implicar, né, exatamente aqui nessa abertura do poro. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma carioteca, vamos olhar ela de lado, ó, vai prestando atenção em casa. Quando eu tenho uma carioteca, então está aqui a carioteca, existem os poros, como eu falei para vocês, por onde saem substâncias e entram substâncias. Até aí tudo bem. E ele sai e entra exatamente por esse buraquinho que eu estou dando mais uma reforçada aqui no centro. O que pode acontecer? Existem doenças genéticas, que o complexo do poro ele é muito grande. Fica olhando, ó. Eles são extremamente grandes, e dá uma olhada no que está acontecendo, ó. Praticamente não há o quê? Não há abertura. Aí esse buraquinho do poro, ele fica fechado, ou parcialmente fechado. Aí sabe o que vai acontecer? O RNA, já dei essa aula para você em si de proteína, o RNA, ele sai daqui, ó. Ele sai pelo poro. Principalmente o RNA qual? Mensageiro. Quem assistiu a aula de código genético que eu já dei na plataforma viu. Quando o RNA mensageiro sai, quem que ele encontra no citoplasma? O ribossomo. Para poder produzir o quê? Proteína. Se esse complexo de poro ficar fechado, o RNA mensageiro não sai. Se o RNA mensageiro não sai, o que acontece? Um dos RNAs que podem não sair é um RNA de grande peso molecular, responsável pela produção de uma proteína vermelha do sangue. Como é que é o nome dela? Hemoglobina. Se o RNA mensageiro não sair do núcleo pelo poro, a pessoa vai ter dificuldade de produzir o quê? Hemoglobina. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma doença que você sabe muito bem, que é chamada do quê, galera? Anemia. Uma das anemias famosas, que é problema no poro do núcleo, é chamado de talassemia. Já ouviram falar da talassemia? Talassemia é uma doença genética que tem a ver com esse buraquinho do poro da carioteca.
Pessoal, eu não estou vendo vocês em casa, mas pode abrir o áudio, tá? Estou ouvindo normalmente se vocês falarem aí, pode perguntar. Então vamos lá, todo mundo. Poros ou anule? Vai. Apresenta uma complexa estrutura proteica denominada, põe no espaço, complexo do poro. Já está lá na luz, ó, lá em cima. Complexo do poro. Legal. Ele funciona como uma válvula, permitindo ou não as trocas entre o núcleo e o citoplasma. Beleza. Você está olhando o poro de frente. O que é talassemia? Coloquei lá embaixo. A talassemia é uma doença decorrente do mau funcionamento dos poros. É uma forma hereditária, ou seja, é uma forma genética de anemia. Produção de baixa hemoglobina. Então a pessoa passa a produzir pouca hemoglobina, que é aquele pigmento respiratório do sangue. Rico em ferro, rico em cobre, principalmente ferro. As moléculas de RNA, complementa para mim aí, ó, RNA-M. Você sabe o que é isso, né? Quando eu falo em RNA-M, estou falando de RNA mensageiro. Não conseguem sair do núcleo, porque o poro, escreve a palavra poro, não se abre. O poro não se abre. Pessoal, tudo bem? Eu estou com o WhatsApp ligado aqui, beleza? Qualquer coisa vocês podem mandar aqui mensagem para mim aqui, que eu tiro dúvida aqui, de repente o pessoal com vergonha de falar, beleza? Ó, a Megan Fox mandou mensagem aqui agora. Ah, essa vida de objeto sexual, meu Deus do céu, vou parar com isso. Vamos continuar com a aula então. O pessoal não acredita, acha que eu não posso dar chance para a Megan Fox, mas tudo bem, vamos lá. Tranquilo aí, pessoal? Já é? Vamos embora? Fechamos então. Ó, é uma coisa de cada vez, tá? Eu falei primeiro da cromatina, tudo bem? Aí, aliás, desculpa, eu falei primeiro da carioteca, agora eu falei para vocês do poro, e agora eu vou falar de quem? Do material genético. Quem é o material genético? É a famosa cromatina. Aí eu já vou parar um pouco a aula aqui, quero que vocês olhem e prestem bem atenção. Cara, tem uma confusão do caramba mesmo. Os alunos confundem cromatina com cromossomo. E cromátide, já viram isso? Cromatina, cromossomo e cromátide. Professor, o que é cromatina? Escuta, filamento de DNA. O que é cromossomo? Filamento de DNA. O que é cromátide? Filamento de DNA. É a mesma coisa, mas qual é a diferença? É o mesmo filamento, mas em estágios diferentes. Certo? Por exemplo, ó, não é para copiar. Se eu pegar e fazer um desenho assim, fica olhando todo mundo de casa aí, ó, aqui também, ó. Se eu fizer um desenho assim para você, eu tenho aqui um filamento de DNA desenrolado. Não. Não é desenrolado. Qual é a palavra? Vamos lá. Descondensado. Então, na biologia, a gente usa descondensado, desespiralizado. É o nome que a gente dá. Eu falei desenrolado para você entender. Esse filamento que eu acabei de desenhar aqui nesse exato momento, eu chamo de cromatina. Esse é o nome. Agora, quando esse filamento de DNA começar a se enrolar, não é enrolar. Como é que é? Condensar. Aí eu dou um outro nome para ele. Aí eu chamo ele de cromossomo. Tá vendo? Eu chamo de cromossomo simples. Agora, quando ele duplicar, fica olhando. Quando ele duplicar, olha aqui, ó. Ele duplica e lembra, né, como todo mundo está observando em casa, e aqui, ó, ele lembra a letra X, não lembra? Isso aqui também é um cromossomo. Isso aqui também é um cromossomo. Só que ele tem 2 bracinhos. Então eu falo que ele é um cromossomo o quê? Duplicado. Professor, como é que chama esse bracinho aqui? Esse bracinho aqui chama-se cromátide. Professor, como é que chama o outro bracinho? O outro bracinho também chama-se cromátide. Então, o cromossomo duplicado tem 2 bracinhos. Fala direito, professor. Tem 2 cromátides. Sacou a jogada? Todos eles são filamentos de DNA, todos eles. Agora deixa eu falar uma outra coisa. Quando uma célula vai dividir, ela faz isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma célula, certo? Aí ela divide, mas antes de dividir ela se prepara e aí depois ela divide em 2. Isso é mitose. Agora olha só. Aqui eu tenho um cromossomo, né, simples, e aqui eu tenho um cromossomo, olha lá, ó, duplicado. Quando ele duplica, a gente chama essa fase de duplicação do quê? De intérfase. Certinho? De intérfase. Depois vem a mitose.
Agora, então, o que é intérfase? Ah, intérfase é quando a célula está se preparando. Não, 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 não. Aliás, desculpa, falei besteira. Intérfase é quando a célula está se dividindo. Não. Intérfase é quando a célula está se preparando para dividir. A intérfase, ela leva mais ou menos, né, até por curiosidade para vocês, 23 horas. A mitose é rápida. A mitose leva 1 hora. É nessa fase chamada intérfase, que a gente encontra esse cara aqui, galera, ó, lá do cantinho esquerdo, ó, a cromatina. Copia não, só escuta. Cromatina, então, olha para mim, pessoal de casa, pessoal da sala. O que é cromatina, então? Olha lá, olha lá. Cromatina é um filamento de DNA, encontrado onde? Na intérfase. Quando a célula está o quê? Se dividindo ou está se preparando para dividir? Se preparando. Então, lá na intérfase, nós temos a cromatina. Então, vai na apostila. Vai lá, cromatina. Filamento de DNA encontrado na grifa. Intérfase. Intérfase. Aí eu coloquei embaixo para você. Professor, o que é intérfase? Põe lá para mim. Intérfase, escreve lá. Período. Intérfase é o período que antecede é o período que antecede a divisão celular. É o período que antecede a divisão celular. Quer dizer que ele vem antes da mitose. Quer dizer que ele veio antes da meiose. Certo? Ou mitose ou meiose, não importa. É o período que antecede a divisão celular. Pronto. Beleza? Isso é que nós chamamos de intérfase. Agora vamos lá. Esse desenho aqui tá bonitinho ali, tá? Depois quem quiser copiar, mas daqui a pouco eu vou falar de novo, não precisa copiar. Gente, essa imagem que tem aqui, né, que é uma cromatina, essa imagem bem destacada, já vou adiantar logo. A cromatina ela tem 2 regiões. Fica olhando, ó. Ela tem uma região chamada de heterocromatina, que está toda enrolada. Fala direito, galera. Está toda o quê? Está toda o quê? Condensada. E tem uma outra região desenrolada, fala direito, descondensada, chamada do quê? De eucromatina. Depois você copia. Toda essa imagem que eu estou vendo, professor, qual é o nome que eu dou para toda essa imagem? Cromatina. A eucromatina, que está toda desenrolada, toda descondensada, ela é ativa. Ou seja, ela é capaz de produzir RNA mensageiro. Já a heterocromatina, que está toda enroladinha, ela não é capaz de formar RNA mensageiro. Então eu falo que ela é o quê? Inativa. Então vai lá para mim na apostila, ó. Quais são as regiões da cromatina? Primeiro, a eucromatina. É um filamento desenrolado. Fala direito. Filamento descondensado e ativo. Quer dizer que ele é responsável pela produção de RNA mensageiro. Ele é ativo. Já a heterocromatina é um filamento condensado. Ou seja, sendo condensado, ele é inativo. Se ele é inativo, ele não tem capacidade de formar RNA mensageiro. Tudo bem? Gente, onde é que eu estou aqui mesmo? Quando eu olho para essa imagem da cromatina, eu estou onde? Fala para mim, eu estou na mitose, eu estou na meiose ou eu estou na intérfase? Fala para mim. Intérfase, tá? Cromatina é intérfase. Beleza. Bom, eu falei, vamos com calma. Eu falei da carioteca, eu falei do poro da carioteca, acabei de fechar quem? Cromatina, certo? Beleza. Até por curiosidade para vocês, olha que imagem legal pra caramba, né? Ela não está aí na apostila, mas olha que imagem massa, certo? Esse aqui é o DNA, galera, ó. Só por curiosidade para vocês, ó. Né? Vamos de trás para frente. Quando ele está todo enroladinho, fala direito, todo o quê? Condensado, eu chamo ele de cromossomo, certinho? E aí dá uma olhada aqui, ó. Quando ele está todo descondensado, todo, né, desenrolado, aí eu chamo de cromatina. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou em que fase aqui? Intérfase. Beleza? Aí se eu chegar um pouquinho mais, se eu pegar e ampliar essa imagem pra caramba, ampliar bastante, vocês estão vendo que tem um monte de bolinhas amarelas? Professor, que bolinha que é essa? Essas bolinhas são proteínas. Tem nome que dá para essas proteínas? Tem. Vocês conhecem. Essas proteínas são chamadas de, fala para mim, estonas. Estão lembrados das estonas? Nós vimos no começo do ano. Quem que tem estona? Apenas células o quê? Eucariontes. Bactéria não tem estona. Procarionte não tem a proteína chamada estona. Beleza? Aí eu tenho estonas, né, agrupadas, né, tanto em cima quanto embaixo.
E se eu tirar as histonas, olha só o que sobra no final, ó. Quem que sobra sozinho, sem nada? O DNA. Então, o DNA, ele agrupa histonas, certo? Aqui ele está desenrolado, qual é o nome que eu dou para ele? Cromatina. E quando ele se condensa totalmente, vocês vão aprender na mitose e na meiose que ele faz isso para não perder pedaço de DNA, aí eu chamo de cromossomo. Tudo bem? Então, eu sei que eu estou repetindo isso muito, mas é que muita gente confunde. Então, vamos lá. Cromatina, filamento de DNA. Cromossomo, filamento de DNA. Só que a cromatina eu encontro na intérfase. E o cromossomo eu encontro onde? Ou na mitose ou na meiose, durante a divisão celular. Tudo bem? Certo, Thaís? Na troca, não entendi. Isso, na prótese já chama de cromossomo. Na prótese já começa a condensar. Aí eu já começo a chamar ele de cromossomo. Certo? Porque antes da prótese, G1, S, G2, lembra da intérfase? É tudo cromatina. Aí ele continua sendo cromossomo, porque ele ainda está condensado. Ele começa a descondensar. Quando ele está totalmente descondensado, já não é mais telófase, é, de novo, intérfase. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Bom, e para fechar, vamos agora para nucleolo. Eu já mostrei para você, lembra? Quem assistiu a aula anterior de organela celular, já falei para você do nucleolo. Olha ele aqui, ó. O nucleolo, gente, é um RNA ribossômico todo enroladinho, certo? Olha lá, ó. Certo? Ele tem RNA ribossômico. Qual é a finalidade dele? Produzir ribossomos. Então, põe lá, nucleolo. São organelas esféricas, quero que você grifa isso, não membranosa, não tem membrana. Beleza. São constituídas tanto de RNA quanto proteínas. Beleza, então. Apresenta ribossomos em desenvolvimento, ou seja, em maturação. Apresenta ribossomos em maturação. E aí, galerinha, para fechar, eu vou falar agora dessa parte líquida, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é a parte líquida. Essa parte líquida aqui, a gente chama de, qual é o nome mesmo? Nucleoplasma. Você pode chamar de nucleoplasma, você pode chamar de cariolinfa, não tem problema, certinho? Nucleoplasma, cariolinfa, é um gel riquíssimo, ou seja, ele é semilíquido, né? Riquíssimo em quê? Em proteína. Então vamos lá. Nucleoplasma é um gel. É um gel proteico dispersante. É um gel proteico dispersante. Beleza? Tranquilos? Fechamos então o núcleo. Bom, galera, agora a gente vai ter uma aula aqui, a gente vai começar com bastante tranquilidade. Agora a gente vai falar de cromossomo, certo? Pessoal, fala para mim, eu estou na intérfase agora? Dá uma olhada lá. É intérfase? Ou é depois da intérfase? Que fase que eu estou? Bom, olhando assim eu não sei, mas pode ser o quê? Mitose ou pode ser o quê? Meiose, não importa. O que você está vendo aqui é um cromossomo, certo? Você pode ver que ele está todo enroladinho, como é que é? Como é que é? Todo o quê? Condensado, certo? E deixa eu te falar uma coisa, ó. Aqui eu tenho um bracinho, que eu vou chamar de 1, e aqui do outro lado eu tenho um outro bracinho, certo? Que eu vou chamar de 2. Eles são geneticamente o quê? Iguais, certo? Inclusive a gente dá nome, né? Cada bracinho desse, a gente chama de cromátides. Como eles estão no mesmo cromossomo, a gente chama de cromátides, alguém lembra? Irmãs, são as cromátides irmãs. Elas são geneticamente iguais. Copia nada não, só escuta. Bem aqui no meio, apesar de não estar aparecendo, mas eu vou dar uma pintada aqui para você. Bem aqui no meio, existe uma esferinha que a gente chama de, alguém lembra? Centrômero. Quem assistiu a aula agora hoje de organela celular, que eu coloquei ontem, tinha um momento lá, né, que a célula estava se dividindo. Aí nós tínhamos um centríolo, um par de centríolos aqui de um lado, um par de centríolos aqui do outro, quem assistiu a aula deve lembrar, áster, e havia fiozinhos, né, de proteína, fibras de proteína ligando o centríolo a outro, chamado de fuso mitótico. Esse é o nome. Aí o que acontece? O cromossomo fica preso no fuso mitótico. E ele fica preso no fuso mitótico graças a essa esferinha. Essa esferinha que prende o cromossomo durante a divisão, a gente chama do quê? De centrômero. Fica tranquilo, do outro lado você vai anotar isso.
Pessoal, só para lembrar uma coisa. O número de cromossomos ele é constante na espécie ou não? Ou ele varia? Vamos falar de humanos, ele é constante? Eu estou falando de indivíduos normais. Ele é constante ou varia? Constante. Quantos cromossomos a gente tem em cada célula do corpo humano? 46. Lembra? São 46. 23 do meu pai e 23 da minha mãe. 46. Pessoas normais têm 46. Agora, se eu estiver falando com pessoas que têm síndromes, exemplo, síndrome de Down, que vai ser a próxima aula que é mutações, ele tem quanto em cada célula? 47. Klinefelter, 47. Síndrome de Turner, 45. Aí são síndromes, né? Agora, olha só, o que a gente não pode esquecer? O número de cromossomos ele é constante na espécie, considerando indivíduos normais. Mas de uma espécie para outra, ela é variável, certo? Nós temos 46, o cavalo tem 62, certo? O elefante tem 36, o camundongo tem 92. Então, de espécies diferentes, ele muda. Mas entre indivíduos da mesma espécie, ele é constante. Tá? Não precisa copiar, só para a gente lembrar. Então, vamos lá. Cromossomo, características gerais. Então, vai lá. Vamos iniciar primeiro, né? Você pode ver que eu coloquei um desenho aí, com as chamadas cromátides irmãs. Olha lá que massa, ó. Esse desenho aqui é exatamente esse primeiro desenho. O que eu posso falar das cromátides irmãs? Que elas são geneticamente iguais. Gente, olha para esse desenho, olha para esse desenho. Que nome que eu dou para esse desenho todo? Vai, professor, que nome que você dá para esse desenho? Ah, esse desenho eu chamo de cromossomo. Só um pouquinho que escapou a canetinha aqui. Peraí, deixa eu pegar de novo ela aqui. Tem esses probleminhas técnicos aqui. Aí pronto. Gente, esse desenho aqui, professor, dá um nome para ele. Cromossomo. Beleza? Pronto, cromossomo. Não tem nem o que discutir. Mas fala para mim, ele é simples ou ele é duplicado? Ele é duplicado, ele tem 2 bracinhos, ele tem 2 cromátides. Então aqui, nesse caso, eu tenho um cromossomo duplicado. Então vamos lá. Cromátides irmãs. São cópias, grifa lá, unidas e idênticas. Unidas e idênticas de um cromossomo duplicado durante a intérfase. Eu não estou dizendo que ele está na intérfase, eu disse que ele foi duplicado na intérfase. Escreve para mim a palavra intérfase. Ele foi duplicado na intérfase, mas na intérfase o nome ainda é cromatina, certo? Bora lá. Após a duplicação, cada cromossomo está unido a outro por proteínas denominadas, bom, apesar de não estar aparecendo, mas eu vou pintar aqui, certo? Existem proteínas que prendem, olha lá, ó, na região chamada centrômero, que prendem uma cromátide na outra. Essas enzimas a gente chama de, põe lá para mim, coenzinas, com N de nariz, coenzinas. Eu não falei coenzima, coenzima é vitamina, lembra? É coenzinas. Componentes de um cromossomo, vamos lá. O que você pode encontrar no cromossomo? Olha para o desenho agora, pessoal. Isso é um cromossomo. Fala para mim, ele é simples ou duplicado? O desenho aqui. Simples. Esse aqui é um cromossomo simples. Se eu tivesse que dar um nome para o desenho, eu chamaria de cromossomo simples. Correto? Ele não é duplicado. O que eu encontro no cromossomo simples? Depois você copia. Olha lá, ele tem o primeiro estrangulamento, que é o estrangulamento mais importante, chamado de constrição primária. Tem outro nome, professor? Tem outro nome. Ele é chamado de, qual é o nome que dá? Centrômero. Você já pode pôr ele na tua apostila. Existe um outro estrangulamento chamado secundário em cima, secundário embaixo. Esse aqui ele é mais alongado, a gente dá o nome de telômero, e esse de baixo ele é esférico, a gente chama de satélite. Certo? Aqui nós temos um braço e aqui nós temos um outro braço. Bom, outra curiosidade. O satélite, quero que você anote aí, ele é chamado também de zona SAT. Anota aí na sua apostila. O satélite é conhecido como zona SAT. Professor, para que serve o satélite? É isso aqui, ó. Quando a constrição secundária estrangula, o satélite cai. Quando ele cai, certo? Ele é aquilo que nós chamamos de, olha o nome, galera, nucleolo. Lembra do nucleolo? Lembra que hoje eu fiz um desenho para você, eu coloquei a carioteca, o DNA e o nucleolo? Para que serve o nucleolo? Para formar ribossomo. Olha como que a coisa não surge do nada, galera. O nucleolo, na verdade,
é essa esferinha que eu estou pintando de vermelho aqui embaixo, chamado de satélite. Ou zona SAT, tanto faz. Certo? Satélite ou zona SAT. Vamos responder a apostila então. Tá, esse é o desenho. Centrômero é a região em que o cromossomo se fixa. Só um pouquinho. Olha esse desenho que eu fiz aqui. Olha aqui em cima esse desenho que eu fiz aqui. Tá vendo essa bolinha que eu estou dando mais uma escurecida nela? Olha lá, ó. Esse aqui é o centrômero. Olha lá, estou dando mais uma escurecida. Para que serve o centrômero? Para prender o cromossomo no fuso mitótico, quando a célula está se dividindo. Então vamos lá. É a região que o cromossomo se fixa, se prende no fuso mitótico durante a divisão celular. Satélite ou zona SAT, aquela esferinha ali do final. Região formadora do nucleolo. Região formadora do nucleolo. Nucleolo. Bom, agora eu preciso de uma atenção especial para você, tá? Tudo bem? Olha essa imagem. Essa imagem aqui é a mesma que tem na tua apostila. Lembra que eu falei para você que aqui nós temos os telômeros? Os telômeros, olha, você olha na imagem anterior lá em cima, ó, estou pintando, ó, esse é o telômero. Professor, para que serve o telômero? O telômero, ele produz uma enzima chamada telomerase. Eu quero que você escute primeiro. Professor, o que a telomerase faz? Vai, vamos escutar e olha para mim. A telomerase é uma enzima produzida nessa extremidade do cromossomo chamada telômero. Essa enzima chamada telomerase mantém o DNA intacto, porque o cromossomo ele tem DNA. Então, quando uma célula se multiplica, essa enzima telomerase ajuda a manter, né, a integridade do DNA. Só que tem um detalhe. A gente vai envelhecendo, né, vai ficando velho. A tendência, quando as células vão se multiplicando, é esse telômero ir mudando do quê? De tamanho. E ele vai reduzindo. Então, cada divisão ele vai perdendo um pedacinho, ele vai diminuindo. Se ele diminui, produz menos telomerase. Se produz menos telomerase, o DNA vai se fragmentando. Essa é uma das consequências do, como é que é? Envelhecimento celular. Tanto que hoje muitas experiências que são realizadas, muitas pesquisas científicas, é para tentar manter o máximo possível o telômero intacto, com o avanço da idade, para diminuir, né, o chamado envelhecimento o quê? Precoce. Certo? Então, olha lá, vamos lá. O que é telômero? Telômeros são extremidades de um cromossomo. Legal. São formadas pela enzima, põe o nome, olha lá, ó, telomerase, M de Maria, telomerase. Na ausência dessa enzima, olha só, o cromossomo apresenta telômeros reduzidos. Caso a célula se reproduza continuamente na ausência dessa enzima, por terem perdido o telômero, ela passa a perder pedaços de DNA, que constitui genes. Quando isso ocorre, a célula morre, certo? A célula morre. Praticamente terminando, pessoal. Certo? Ó, só para lembrar, como é que chama essa esferinha aqui do meio mesmo, pessoal? Lembra que eu te falei? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Centrômero. Tá legal. Professor, o que eu posso falar do centrômero? Então, vamos lá. Existem 4 tipos de cromossomo. Dá uma olhada embaixo. 4 tipos. Certo? Quer virar lá do outro lado? Tá tudo bem? Beleza? Ok, fechou? Gente, virando a tua apostila, você tem 4 tipos de centrômero. Ele pode ser chamado de, olha para mim, telocêntrico, acrocêntrico, metacêntrico e submetacêntrico. Você vê que interessante? Dá uma olhada aqui, ó. Quando o centrômero, né, o centrômero, ele é terminal, você chama ele de telocêntrico. O que é telocêntrico? É aquele cromossomo que tem centrômero terminal. Quando o centrômero está, pode copiar isso, tá? Está quase que no meio, ele é chamado de acrocêntrico. Bom, se ele é chamado de acrocêntrico, significa que o centrômero é quase terminal, ou melhor, centrômero subterminal. Então aqui eu digo que o centrômero, ele é subterminal. Quando o centrômero está quase que no meio, aí ele é chamado de submetacêntrico. Aí eu falo que ele tem centrômero submediano. Então vamos colocar aqui. Submetacêntrico é quando o centrômero é quase que no meio. Então eu falo que ele é submediano. Mas quando o centrômero está no meio, ele é metacêntrico.
Então, quando o centrômero está no meio, ele é metacêntrico, ou seja, centrômero no meio, centrômero mediano. Olha ele aqui, ó. Então, gente, vamos lá. Centrômero terminal na extremidade, telocêntrico. Quase que na extremidade, acrocêntrico. Quase que no meio, submetacêntrico. No meio, metacêntrico. Certo? Isso cai, viu? Tem várias questões de vestibulares que acabam mostrando pra gente exatamente assim. Deixa eu ver que horas são aqui. Tenho 4 minutos, dá tempo. Gente, tudo bem até aí? Bom, agora vamos lá. Para fechar essa aula de cromossomos, vou mudar o slide, tá, galera? Vamos falar de cariótipo humano. O que é cariótipo humano? O cariótipo humano é essa representação que vocês estão vendo aqui. O cariótipo humano, deixa eu falar e pôr você anota, ele é um conjunto de todos os cromossomos de um indivíduo. Ele representa o tamanho do cromossomo, a forma do cromossomo e a quantidade de cromossomos. Você percebeu que é tudo par? Dá uma olhada lá, ó. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 23, correto? É tudo par. E detalhe, os cromossomos que têm as mesmas características, como é que a gente chama? Cromossomos, tem um nome, como é que é? Homólogos, tá lembrado? Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse primeiro cromossomo aqui, ele tem um outro, né, muito semelhante a ele. Um deles, que eu não sei qual, mas eu vou chutar. Se esse veio do meu pai, esse outro veio de quem? Veio da minha mãe. Então ele formou um par, que eu chamo de cromossomo par 1. Como eles têm as mesmas características, apesar de ser, né, um do pai e um da mãe, eu chamo de cromossomos, olha o nome que dá, ó, homólogos. Correto? Cromossomos com as mesmas características. Então nós temos o par 1, par 2, par 3, par 4, até chegar no par 23. Só toma cuidado que o X e o Y, tem que tomar cuidado, eles não têm o mesmo tamanho, não têm a mesma forma. Então, os únicos que não são homólogos, quais são os únicos que não são homólogos? O X e o Y. Eles são diferentes. Certo? Gente, esse cariótipo aqui, dá uma olhada. É de homem ou de mulher? Tá na cara, né? XY é o quê? Masculino. Professor, para que serve o cariótipo? O cariótipo é o seguinte, o cariótipo é para saber se a criança, por exemplo, ela vai nascer com algum tipo de problema. Pode acontecer. Como assim? Existe um processo médico chamado de amniocentese. Então, o que acontece? O médico está fazendo o pré-natal da criança, tudo certinho, tudo bonito. Aí, de repente, na ultrassonografia, ele começa a medir o tamanho da nuca, né, do pescoço, a altura da cabeça, dos membros. Aí foi detectado que a nuca da criança, né, ou o pescoço, ele está do tamanho fora do normal. E aí foi suspeitado, olha, talvez seja síndrome de Down, talvez seja síndrome de Patot, de Vargas. Para ter certeza absoluta, 100%, né, pode-se recorrer a uma técnica chamada de amniocentese, que pega-se uma seringa, que não é uma seringa, é a seringa, né, e aí aplica-se no ventre da mãe, perfura o peritônio, perfura o útero, até chegar no líquido, como é que é? Amniótico, na bolsa chamada âmino. E aí retira-se um pouco do líquido, que ali nós temos células fetais. Retira-se as células fetais e aí faz-se o cariótipo da criança, para poder analisar se está tudo perfeito, tá? Mas hoje já tem técnicas que não é tão, que é algo assim perigoso, né? Porque é algo arriscado para fazer esse tipo de procedimento. Mas hoje existem outras técnicas que não é preciso, dá para saber até pela tecnologia mesmo qual é a síndrome que a criança vai ter ou não. Mas pelo cariótipo, como é que seria? Só para você ter ideia. Não é um par? Par 1, par 2, par 3, é tudo par, par, par. De repente, você montou o cariótipo da criança, em vez de ter, olha lá, ó, 2 cromossomos 21, a criança tinha quanto? 3. Alguém lembra que síndrome que é essa? É a síndrome de Down. Isso, síndrome de Down. Professor, e se tiver, por exemplo, 3 cromossomos 13? Vocês estão lembrados disso ou não? 3 cromossomos 13 é síndrome de Patot. Galera, não precisa copiar, é a próxima aula, tá? Professor, nós descobrimos que tinha 3 cromossomos 18. Aí já é a síndrome, né, de Edwards. Estão entendendo, galera? Professor, a criança, lá no par 23, ela teve, no par 23, ela teve X, X, X. Caramba, era para ser 2, ela tem 3. Bom, ela é triplo X, é a síndrome do triplo X. Mas poderia ser no 23, X, Y, Y. Aí seria o quê? A síndrome do duplo Y. Isso aí é a próxima aula, pode ver que é a próxima aula, mutação. Tá? Eu vou ensinar vocês cada caso. Então põe lá na apostila.
Cariótipo é o conjunto de características morfológicas dos cromossomos de uma célula. Quando eu falo morfológica, é tamanho, é forma, enfim. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Joia? Podemos fazer uma questãozinha aí para dar uma trabalhada nela? Vamos fazer a primeira? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o áudio aí por enquanto. Tudo beleza? Thaís? Joinha? Não entendi? Tá, vou te adiantar. A Thaís perguntou o que é quiasma. A gente vai aprender em meiose, mas só para adiantar. Thaís, quiasma é isso aqui, ó. Tá? Isso, eu tenho um cromossomo, aqui tem um cromossomo, que está trocando pedaços com outro cromossomo, tá vendo? Essa troca de pedaços aqui a gente chama do quê? De crossing over, lembra? Isso é na meiose. Esse pontinho de contato, deixa eu ampliar aqui, ó. Pronto. Esse ponto de encontro, né? Eu ampliei esse pedaço, tá, galera? Eu ampliei esse pedaço. Esse ponto de contato entre as cromátides, a gente chama de quiasma. Aí na hora que ele se separa, você chama de fim dos quiasmas. Isso é na meiose. Tá joia? A nossa terceira aula daqui para frente. Tranquilo? Bora lá, pessoal. Primeira questão. Vamos lá. O núcleo delimitado é uma estrutura de células eucarióticas responsável pelo controle das funções celulares. Com relação ao núcleo, assinale o que for correto. A hemácia humana é uma célula nucleada. Pô, perfeito. Ou seja, durante a sua diferenciação, ela perdeu o núcleo. Verdade, hemácia não tem núcleo. A 1 está tranquila. O nucleolo é uma região do núcleo mais densa, não é delimitada por membrana, é verdade, que se cora mais intensamente com corantes básicos. Olha só o que ele fala. Esse local é de intensa transcrição do ácido ribonucleico, ou seja, ribossômico. Ele está falando do RNA ribossômico. Nos cromossomos, essa região são denominadas de regiões organizadoras de nucleolo. Verdadeiro. Professor, por que ele falou região organizadora de nucleolo? Deixa eu escrever aqui para você, que apagou de novo aqui. Mas vamos lá. Lembra disso aqui? Ó? Vocês vão lembrar. Eu tenho aqui um cromossomo, aqui está o bracinho do cromossomo, esse é o centrômero, e aqui nós temos, olha lá, ó, aquela esferinha. Lembra daquela esferinha que fica na ponta? Que nome que eu dou para a esferinha mesmo? Lembra? Satélite, ou zona sat, que origina o nucleolo. Então, esse cromossomo que forma o nucleolo, você chama de cromossomo organizador de nucleolo. Aí teve aluno que pensou assim, ó, gente, toda a primeira, professor, mas está errado, porque ele falou que cora com corante básico, mas o RNA, o que é RNA? Vamos lembrar? É ácido ribonucleico, não é isso? Pessoal, quem que neutraliza o ácido? A base. Então, para poder reagir com ácido, eu tenho que colocar base, e vice-versa. Então, está correto. Então, item 2, nenhum problema. A cromatina presente no núcleo consiste em DNA associado com proteínas histônicas, é verdade, as histonas, e é o material que forma cada um dos cromossomos. Perfeito. Todas as trocas entre o núcleo e o citoplasma ocorrem na forma de transporte ativo, errado. A água passa pela carioteca e a água é osmose, lembra? Osmose é passiva. 1, 2 e 4, gabarito 7. Pessoal, eu vou parar aqui, 10 e 5, o Robson já está entrando aí. A próxima aula é uma das aulas mais importantes que a gente vai ver, que é a aula de mutações, tá? Mitose e meiose, e aí a gente fecha a apostila, tá bom? E aí nós vamos continuar com as revisões. Como eu disse para vocês, as minhas aulas presenciais do Robson até a semana que vem continuam, beleza? Aí vem o Natal, o Ano Novo, né? Vai ter aquela janela lá do Natal do Novo, a gente vai fazer algumas revisões também, beleza? Aí nós vamos colocar tudo na plataforma para vocês. Nós vamos estender até janeiro aí para trabalhar com revisões, tá bom? Tudo bem? Que ano, hein, galera? Vocês viram ontem na Índia, que apareceu uma doença na Índia? Não, isso, que ninguém sabe. Hoje a Organização Mundial de Saúde está chegando lá na Índia para descobrir o que aconteceu. Uma pessoa morreu e ninguém sabe a causa da doença. Várias pessoas, e não é Covid. Estou te falando, olha, tem que benzer que o negócio está tenso, rapaz. Saiu ontem à noite lá na Índia, uma nova doença, ninguém sabe nem o que é, mas Covid não é. E morreu uma pessoa, um monte de gente, né? Ave Maria, rapaz. Vamos ter que andar todo mundo em bolha daqui para frente. Valeu, galera. Obrigado. Boa semana para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal de casa, tudo bem? Rapaz, o pessoal de casa ninguém fala nada, cara. Meu Deus do céu. Certo aí, gente? Obrigado.
Vocês ouviram a aula? Deu tudo certinho? Só me dá um ok aí que eu preciso saber se deu tudo certinho para vocês. Ok? Ouviram? Tudo beleza? Pode responder. Na verdade, ninguém vai responder porque eu estou sozinho. Mas tá bom. Então tá bom.